Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei, a seus pais lhes daria. Amém, Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado. Senhor, pôs no meu coração a sua palavra, aqui em Josué, no capítulo 1, no versículo 6. E Deus diz na sua palavra: esforça-te. Hoje é dia 11 de novembro de 2025. Meus irmãos, vemos aqui que Moisés havia partido, havia morrido, e o povo estava ali em prantos. Passou-se o luto, passou-se o sofrimento da perda de um grande líder que foi Moisés, que caminhou com o povo hebreu no deserto por 40 anos. E chegou um tempo em que Deus falou para Moisés: Moisés, sobe ali e morre ali. Então, meus irmãos, vemos que Deus estava fortalecendo Josué, que foi colocado ali para aprender com Moisés por muito tempo. Adquiriu experiência, adquiriu conhecimento, e agora já não era mais um servo de Moisés, ou um Eliseu, como foi Eliseu, moço de Elias, servo de Elias. Eliseu, depois que Elias partiu, foi líder, sucessor de Elias. E aqui Josué passa a ser sucessor de Moisés. Tudo que ele aprendeu com Paulo aos pés de Gamaliel, como Josué aos pés de Moisés, aprendeu quando Moisés tinha suas mãos levantadas por causa da idade, da fraqueza. Josué estava lá embaixo pelejando contra os inimigos, lutando contra eles. Já estava preparado para entrar onde foi espiar as terras. Josué e Caleb voltaram otimistas, porque estavam treinados, tinham aprendidos com Moisés, que foi um grande líder. Então voltaram animados, mas os 8 desanimaram, outros desanimaram. Foram 10 espias e 8 voltaram desanimados. Mais 2 estavam preparados a enfrentar, a lutar. E aqui Deus, conhecendo o coração de Josué, conhecendo a sua tristeza devido à partida desse grande líder que foi Moisés. E Deus disse para Josué: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Acabou o tempo dele, Josué. Agora é o teu tempo. Levanta-te, pois. Agora você vai liderar sobre este povo. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. As promessas de Deus continuaram na vida do seu povo. Deus levanta outro líder. Quando Deus leva um, meus irmãos, Deus levanta outro. Assim foi no tempo do sacerdote Eli, que havia partido, que estava já na apostasia antes dele partir. Deus já levantou Samuel, foi preparando Samuel desde pequenininho ali, e Deus foi preparando Samuel, foi treinando ele era bem pequenininho, e ali Deus foi preparando ele. Quando ele estava já preparado, aí Deus o colocou como um sacerdote, como um juiz. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus ele vai preparando, que Deus ele vai treinando, ele vai capacitando. E aqui o Senhor estava fortalecendo Josué, consolando ele, dizendo para Josué não fraquejar, dizendo para Josué perseverar, a luta continua. Você pode estar numa situação dessa,
de que alguém já se foi da tua vida, que alguém já partiu, ou você se encontra sozinho, sozinha, sem forças, mas você serve a Deus. O homem pode ter ido, o homem pode ter partido, o homem pode ter te deixado, alguém pode ter te deixado, mas você serve a Cristo. E é o Senhor que vai estar te fortalecendo para continuar a caminhada. Porque o nosso descanso não é aqui, meu irmão e minha irmã. O nosso descanso é na eternidade. Então nós vemos que Deus fortaleceu o servo do Senhor. Ele diz aqui, esforça-te. Porque no versículo anterior diz, nenhum te susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus não te deixou. Alguém pode ter te deixado. Pode uma mãe esquecer-se do filho que cria? Ainda que ela venha se esquecer, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Deus não esqueceu do menino Ismael no deserto e nem de Agar. Ainda que Agar foi expulsa por Sarai, mulher de Abraão, foi despejada, foi despedida, foi tirada da sua casa, já não era mais serva, era livre. Já não era mais serva ela. Saiu da casa de Abraão. Então ela estava livre. Mas foi para o deserto. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a liberdade traz um deserto. Traz uma passagem. Como Deus tirou o seu povo do Egito, que eram escravos. Eles eram escravos ali no Egito. Subservientes de Faraó. Quando eles foram livres da escravidão, eles foram para o deserto. E ali foi uma passagem. Ali eles estavam debaixo da proteção de Deus, do cuidado de Deus, mas no deserto. Eles não tinham tudo o que queria, mas tinham tudo o que era necessário da parte de Deus. Assim Agar, ela conseguiu a sua liberdade sendo expulsa. E ela se afastou do seu filho Ismael por um tiro de pedra, se eu não me engano. E ali o menino chorou. Ela não queria ver ele chorar. Ela tentava fugir do problema. Ela tentava se afastar do problema. Mas diz a palavra de Deus que Deus ouviu o choro do menino Ismael. Deus ouviu o choro dele. E Deus abriu os olhos de Agar, que era a tutora dele, que era responsável por aquele menino, e ela viu a fonte. Ela viu a provisão de Deus. Deus ouviu o choro do menino Ismael, porque era o choro da promessa. Deus fez a promessa a Abraão, mas também disse que não desampararia Ismael, porque era filho de Abraão também. Eram duas nações. Está lá em Romanos. Duas nações. E Deus falou aqui para Josué, meus irmãos, esforça-te, porque Ele não te deixou. Deus não te desamparou. Às vezes dá a impressão de que estamos sozinhos, meus irmãos, nesse mundo aqui. Caminhada cristã, ela é assim. Parece que estamos sozinhos, porque Deus é invisível. Mas diz a Escritura que Deus é Deus de perto e não de longe. E muitas vezes vamos nos sentir sozinhos. O Senhor Jesus disse que o Pai estava sempre com ele. E Deus não desamparou Josué. Deus não deixou Josué. Deus não deixou você, ouvinte, que está ouvindo esta palavra. Se o Espírito de Deus está falando ao teu coração, se Deus está te convencendo, é porque Deus está na tua vida. É porque Deus está falando com você. Deus está te consolando, te confortando, te fortalecendo para continuar a caminhada, para continuar servindo a Deus, porque no tempo certo
a vitória Deus dará. Deus falou para Josué, esforça-te. Em outra passagem, tão somente ser forte e muito corajoso. Da fraqueza, os heróis da fé tiraram força. Fecharam bocas dos leões. Se te mostrares frouxo, fraco no dia da angústia, a tua força te será pequena. Esforça, meu irmão, esforça, minha irmã. Lute e você vai vencer. Vai vencer os obstáculos, vai vencer as dificuldades, vai vencer tudo nesta vida. E por fim herdará a vida eterna, onde o Senhor Jesus estará conosco para sempre, onde não haverá mais separação, onde seremos um com Cristo, como ele ensinou na oração sacerdotal em João 17. Para que sejamos um, em unidade, assim como tu és um em mim, que eles sejam um em nós. E estaremos para sempre com o nosso Senhor. Todo o sofrimento que você passou, ouvinte, a luta, as provações, as enfermidades, Deus está contigo. Esforça-te. Tem bom ânimo. Continua a caminhada. Talvez você esteja sozinho de alguém, sozinha de alguém, abandonada ou abandonado, se sentindo só. Mas Deus não te deixou só. Ele diz, não te desampararei. Diga o fraco, sou forte. Forjai as vossas espadas. Então, seja forte, meu irmão e minha irmã. Fortaleça o teu coração. Deus vai te dar a vitória. Vamos orar a Deus. Pai Santo e glorioso, nós oramos por estas pessoas, por estes teus filhos, que estão fracos, sem forças, meu Pai, precisando do teu socorro. Pai Santo e glorioso, que o Senhor estenda a tua mão para operar, para fazer uma obra, Pai, na vida destas pessoas, por amor do teu santo nome, ó Deus. Como o Senhor esforçou e fortaleceu Josué, e o Senhor disse que não o desampararei, estaria com ele para sempre. Que o Senhor, meu Pai, esteja com esta pessoa, fortalecendo ela. Ó Deus, entra com a tua provisão, com a tua boa e poderosa mão. Assim nós te pedimos e entregamos a ti esta voz de oração, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, fiquem firmes servindo ao Senhor, porque Deus é aquele que não nos desampara. E quando a gente menos espera, Deus vem e entra com a sua provisão e misericórdia. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus e a sua palavra estejam nos nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook e em outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. Deus seja sempre louvado. Amém.